eu falar Regina George, você vai ligar a uma personagem popular, bonita, competitiva e que faz bullying com as pessoas. E que, claro, prega a rivalidade feminina. Essa personagem também nos faz lembrar e pensar em tantas outras como ela dentro da cultura pop. Afinal, dá pra gente citar facilmente uma penca de personagens que fazem nós mulheres crescermos pensando que é certo rivalizar relações femininas, seja no ambiente de trabalho até nas amizades. Mas claro que esse assunto será debatido aqui, porque afinal aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em prosa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, em mais uma semana, e dessa vez a gente trouxe um assunto muito interessante aqui, que é sobre rivalidade feminina. Mas antes de eu começar esse episódio, eu preciso apresentar aqui uma convidada diferente, ilustre, pela primeira vez. Seja bem-vinda, Carol. Oiê, muito obrigada pelo convite. Eu tô adorando a experiência de estar aqui para falar com você. Muito bom. Eu e a Carol, a gente tem uma relação muito interessante. A gente é colega de trabalho e, inclusive, esse episódio surgiu da nossa experiência, né? Porque, assim, não é comum você ter muitas amizades femininas assim de cara. E a gente, logo que se encontrou, a gente desenvolveu uma coisa muito legal, principalmente no ambiente de trabalho, né? Mas antes da gente começar a falar sobre essa questão de rivalidade feminina, fazendo uma introdução bem breve aqui. A gente sabe, tá super enraizado na nossa cultura pop que mulheres são inimigas. Existem muitas rixas e principalmente os filmes americanos retratam isso. E a gente acabou aderindo isso aqui também para nossa cultura, né? As novelas, os filmes, as séries, todos eles trazem, né, essa rivalidade, essas brigas entre mulheres, seja por causa de homem, trabalho. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? De onde surgiu, se a gente já teve que lidar com isso. E também quebrar um pouco isso, né? Mas, Carol, o que você pensa aí sobre esse assunto? Cara, eu acho que é como você falou, tá muito enraizado e é nosso automático, sabe? A gente entra na defensiva e parece que quer se proteger e entra essa rivalidade feminina que muitas vezes, se não a maioria, é desnecessária, completamente desnecessária. A gente não precisa disso. Todo mundo tem sua própria luz, todo mundo tem seu espaço. E óbvio que competição acontece, mas pode ser uma competição saudável. Não precisa ser alimentada, principalmente entre gênero, que é o que acontece. Então, assim, a gente está aqui para falar disso, para mostrar a nossa experiência, né? Como aconteceu com a gente e como a gente pode mudar isso e ficar atento. Porque quando a gente já percebe que isso é uma coisa que acontece, a gente já pode ficar mais ligado para ver, não, pô, o que eu posso fazer para mudar? E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, né, se ajeitando. Sim. Eu também acho que não seja impossível de você, em nenhum momento da sua vida, ó, você não rivalizar com nenhuma menina, mulher. Acho muito improvável que você passe a sua vida sem lidar com isso, né? Até porque a gente vem numa sociedade que trabalha muito isso, né? Esse tipo de coisa vende pra filmes e pra séries, principalmente. E, até que a gente tá falando sobre filmes, né? Que eu acho bem interessante, tipo... você já... assim, eu sempre me pergunto de onde que eu passei a absorver que, caraca, existe rivalidade feminina. Você já teve algum momento de você parar pra pensar, caramba, de onde eu aprendi isso? Cara, não. Eu acho que é tão normal no nosso dia a dia que a gente não para pra ter um estalo. Eu acho que, assim, mais na faculdade, estudando mais o feminismo, que você entende que isso não é uma coisa totalmente natural, é uma coisa imposta. Principalmente no capitalismo, que esse é o modelo de competição, né? E aí, quando a gente ainda abre a questão de gênero, de raça, de classe, que a gente descobre que nós somos 100% manipulados o tempo inteiro. Mas a gente tem que ficar esperto, cara, não é mole, não. E assim, como você falou no início, todas as produções audiovisuais, tudo é, tipo, legal, sabe? A gente vê essa rivalidade como uma coisa super natural. Escola, a menina que manda em todo mundo, a líder do grupinho, e sei lá o quê. A gente gosta disso, é um tema que agrada. Sim. Nossa, sabe uma coisa que eu lembrei muito enquanto tava pensando nessa pauta? A própria Regina George, né? Meninas Malvadas. E também Exatamente.
E aquele outro filme da Lindsay Lohan também, né? Que ela fala que conheceu os caras de uma banda lá e uma outra menina que tem até, acho que é a Megan Fox, ela fala que não acredita nela. E fica muito daquela rivalidade, né? Mas sabe uma coisa que eu percebi dos filmes, e eu não sei se você também, é que quando a gente pensa em filmes que tenham rixas, por exemplo, entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres, quando tem entre mulheres e mulheres, essa rixa ela provavelmente não acaba, assim. Não consigo pensar em nenhum filme ou série, enfim, que isso tenha acabado. Mas quando é uma rixa entre homens e mulheres, sempre termina com um casal. Por quê? Por quê? Cara, é muito isso, né? É tipo assim, aquela rivalidadezinha, aquela briguinha boba do menino popular da escola e a menina quietinha. Enfim, sempre tem isso e sempre acaba em namoro, sempre acaba em casal, do babaca se rendendo a ser um super namorado que valoriza a menina. Só que a gente sabe que isso aí já é outra ilusão e outra pauta super ok pra gente discutir, né? Porque isso não acontece na vida real. Mas em filme, até a Gabriela Sharpay, no primeiro filme acaba tipo assim, ah não, elas vão se dar bem um dia. Vão nada. E ainda por cima, a rivalidade procurando o quê? O Troy. Em cima de quê? De homem. Ai, minha filha, complicado. Eu fico com raiva, te confesso, sabe? Porque assim, você pensa, caraca, a mulher só é colocada, tipo, pra isso, sabe? Pra brigar com outra mulher e normalmente brigar com outra mulher por causa de um homem. É, uma série, assim, pra mim que é clássico sobre isso é One Tree Hill. Você já assistiu? Cara, já, mas eu não terminei não. Assisti as duas primeiras temporadas, eu acho. Aham. Então assista, sim, One Tree Hill é muito boa. Só que tem um momento de One Tree Hill que me irrita profundamente. Que é quando a Peyton, que fica com o Lucas, né? E depois a Brooke acaba ficando com o Lucas. Só que assim, a Brooke sempre soube que a Peyton gostava dele, né? E não estamos aqui defendendo ninguém. Mas assim, as duas simplesmente Não estamos tomando partido. eu acho que elas deveriam ficar com raiva dele e não com raiva uma da Sim. outra, sabe? Porque ele que namorava a Brooke e acabou voltando pra Peyton, assim, isso acontece muito, muito, assim, chega da raiva. Então, Não, acho a que gente fica com raiva de verdade, tipo, das nossas amigas, das meninas, sendo que assim, tem que colocar ali a situação no preto e no branco, sabe? Quem que tá errado? E também é muito isso da gente valorizar demais o cara. Ele realmente tá com essa bola toda? Você tá realmente mega apaixonado por ele pra abrir mão da sua amizade que você construiu há anos? Igual na série, as meninas eram amigas desde sempre. E uma sabia que a outra gostava. Então, tipo assim, não tinha necessidade. É muito construção de ego, né? O ego da Brooke queria porque queria conquistar ele de qualquer maneira, entendeu? Ai, sim, é. São muitas sim, questões. sim. Mas eu acho que a principal de todas é, tipo, nossa, como uma amizade pode ir de ralo assim tão fácil, como pode ter tanta briga e as duas brigam muito. E inclusive é uma parte muito chata da Sim. série, assim, confesso que não tive muita paciência, ficava assim, ai que saco. Porque era Porque a gente desnecessário. sabia que ele ia ficar com a Peyton também, então assim, era só ver a Brooke sofrer, né, no caso. Sim. E rola muito também a questão dos xingamentos, né? E acho que isso é um ponto importante pra gente trazer aqui. Tipo, do quanto elas se xingavam, né? De coisas muito pesadas por causa disso. E do quanto isso também acaba servindo para alimentar um bullying, né? Porque quando a gente para pra pensar nessas histórias, a gente pensa em figuras femininas muito bonitas mesmo, e sempre rola, tipo, daquela coisa de, ai, nossa, mas você é mais feia do que eu, tipo, você não, você é gorda, você é magra demais. Então, tipo, você acha que a questão da rivalidade feminina também tá atrelado à questão de padrões de beleza? Nossa, com certeza. Eu acho que a estética é uma coisa muito envolvida em todas essas questões que a gente falou, né? Outra coisa do patriarcado que vem muito pesado pra cima, principalmente de mulher. Então, as mulheres já têm isso de ter que ser bela, igual muito da beleza, você precisa estar sempre impecável e ainda pra competir com a outra. Então, assim, entra a beleza na competição e na rivalidade. E todos os tópicos, independente de qual seja o da briga, a beleza, pra mim, tá envolvida de alguma forma. A gente sempre arranja um jeito de inferiorizar a outra pessoa, sabe? E acaba que a gente
meio que automaticamente liga pra estética. Outro exemplo que eu lembrei também foi no Big Brother da edição passada, da Boca Rosa e da Gabi. Assim, foi um triângulo amoroso, mas ficaram culpando a Boca Rosa e em nenhum momento brigaram com o Guilherme, gente. Que isso, sabe? Uhum. Não tinha por que entender essa relação das duas e, tipo, querer confronto e querer briga entre as duas, porque não, sabe? Não vou entrar no mérito aqui de quem tá certo e quem tá errado, mas, pô, não precisa focar no drama das mulheres, uma em disputa com a outra. Sim. E eu acho também que tem que se ter muito cuidado em questão à rivalidade feminina, né? E apoiar outras mulheres, porque a gente tem um exemplo claro mesmo do quanto a sociedade ela é machista e o quanto as mulheres podem ser facilmente colocadas como erradas. Foi o exemplo da Carla, né? As pessoas só eliminaram a Carla porque ela tava com o Arthur. Então, se o problema é o boy, por que vocês não focam no boy e deixam a menina quieta, sabe? Sim, exatamente. E já não é a primeira vez que isso acontece numa história de um reality, não. A gente tem até. Não sei se você acompanha há muito tempo, por exemplo, da Aline, do Fernando e da Amanda, que era outro triângulo amoroso também. Do careca? É. Lembro. Pra fazer uma sintetizada aqui, o Fernando ficava com a Amanda, a Aline entrou na casa depois, Fernando largou a Amanda e ficou com a Aline. Aí o pessoal ficou com raiva da Aline, eliminaram a Aline e o Fernando voltou pra Amanda. Ou seja, assim, é uma implicância que criaram com a mulher, teve uma rivalidade tremenda também nisso aí, das duas brigarem, e o cara, ok, sabe? Um absurdo. Sim. E pegando o gancho que você falou, eu acho que é justamente já tem muita força, já tem muita coerção para essa rivalidade. O que a gente tem que fazer é o movimento ao contrário. A própria sociedade já é machista, já espera isso da gente, já cobra muito isso. Então, acho que o mínimo são as mulheres se apoiarem, sabe? E se ajudarem, porque as dificuldades são as mesmas. A dificuldade que eu enfrento como mulher, pelo menos da minha cor, da minha raça, é a mesma que você enfrenta, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é cada um se apoiando e tornando essa comunidade mais forte. É o único jeito da gente reverter a situação. Sim, não, fato. Inclusive, a gente teve recentemente aqui um programa sobre crenças limitantes. E eu acho que a questão da rivalidade feminina é uma crença limitante, né? De que mulheres, por natureza própria, sempre vão estar se rivalizando por alguma coisa. E assim, é lamentável, né? E mais lamentável ainda é que em algum momento a gente acabe aceitando. Mas a gente sabe que, infelizmente, acontece, assim, não tem como fugir disso. Mas a gente tenta, né? A gente, eu acho que é um bom exemplo disso, né? Não sei se você quer contar o seu lado da história de como que a gente acabou desenvolvendo isso, ou se você quer deixar pra mim, mas se você quiser contar, melhor ainda. Então tá, eu vou contar, e aí se eu tiver errada ou alguma coisa, você me interrompe e. Trazer o VAR aqui. Exato. Bom, a gente entrou, você entrou, eu acho que uma semana antes, 2 semanas antes de mim na rádio, no nosso estágio. E aí, quando eu entrei, esse office, né? Eu acho que isso é importante dizer. A gente não estava indo pessoalmente, a gente não conhecia as pessoas, a gente não tinha essa experiência de entrar num trabalho e era meu primeiro estágio. Então, assim, caramba, você se sente completamente sozinho, você não sabe, tem que aprender a trabalhar, porque você não sabe o esquema, como funciona aquela empresa. E você não tem essa convivência todo dia, você não tem a troca diária, você não tem experiência. Então, cara, o home office já é por si só uma dificuldade muito grande. E aí, quando eu entrei, eu vi que tinha outra estagiária que ia entrar comigo e criaram um grupo de nós três, eu, a Dai e o nosso chefe, assim, pra ajudar a gente em algumas coisas, e beleza. Falei, cara, a gente entrou aqui junta e estavam passando atividades muito parecidas para nós duas. Eu falei, cara, se eu tô com uma dificuldade aqui, ela pode também estar lá. Por que a gente não tem essa troca e se ajuda, sabe? Porque a gente tinha de tudo para ser rivais. Querer mostrar trabalho, querer mostrar serviço, querer mostrar que uma é melhor que a outra, quem termina mais rápido, quem faz melhor. Então eu falei, cara, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, sabe? A gente tá com dificuldade, a gente não conhece ninguém, por que não a gente se conhecer, a gente se ajudar? Aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Carol.
me apresentei e falei, cara, vamos se ajudar aí, porque estamos aí para isso. Eu acho que é justamente esse pensamento, sabe? A gente só pode crescer mais juntas. Eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Porque em pouco tempo a gente virou, tipo, super amigas. E assim, a gente nem se conhece pessoalmente ainda, mas já tem uma intimidade, uma amizade muito legal. E caraca, quanto que não foi valioso isso? Quanto que não agregou tanto para a vida profissional quanto para nossa vida pessoal? Então, gente, se comuniquem, entendeu? Baixa a guarda aí, baixa o orgulho, não tem por que ter essa competição. Só tem coisa boa quando a gente procura o bem, né? E essa é a minha versão, Sim. amiga. O que você achou? Não, tá correta. Inclusive, quando eu vi que a gente tava começando a se dar bem, nossa, eu fiquei numa alegria. Porque eu ficava, gente, deve ser um saco você. Porque eu vim de um ambiente de trabalho, né? Tóxico no meu estágio anterior. Então, assim, quando a Carol me chamou, eu vi que a Carol era simpática e tal. Eu falei, gente, tem que agarrar essa amizade aí, porque não dá, sabe? Porque a gente passa por muita coisa, né? As pessoas pensam que estágio é uma coisa assim muito mole. Claro que a gente tem atividades que não são difíceis e que dá pra desenvolver. Só que, cara, às vezes pode passar uma coisa ou outra, ou às vezes uma saber muito sobre uma coisa. Por exemplo, eu já vinha carregada do histórico do podcast. Então, pra mim, ok, sabe? Já sabia mexer nas plataformas. Se a Carol não soubesse, eu teria o maior prazer em explicar. E eu acho que tem gente que pensa nisso, sabe? Ai, nossa, eu vou ajudar ela, ela vai sair melhor do que eu, ela vai ganhar os créditos. Eu sinto que existe muito isso, né? Então, quando a Carol me chamou, eu falei, cara, que ótimo. Porque, assim, éramos nós duas na época e um outro menino. Só que o menino, ele é muito na dele. Aí eu já pensava assim, pronto. Com esse aqui não, É questão, né? não dá pra contar, então eu tenho que fazer amizade, tipo, com a Carol, preciso de amizade de alguém, assim, porque é legal, cara. Eu acho que torna o ambiente de trabalho muito amistoso, tanto que eu acho que a gente tem uma relação muito boa entre a gente ali. E ao mesmo tempo, você leva uma pessoa pra sua vida, né? Tipo, pra quem sabe no futuro, outras oportunidades também, que eu acho isso muito legal, sério, de verdade. E eu não sei porque algumas pessoas não pensam assim, né? Inclusive, aproveitar que a gente tá nesse assunto aí, você já passou por alguma vivência, assim, de rivalidade feminina? Nossa, cara, acho que não tem uma pessoa no mundo que não tenha, porque é muito natural, infelizmente. Eu, quando era pequena, eu fazia aula de dança, né? Eu danço até hoje, mas quando eu era menor era o centro da minha vida, né? Então, tipo assim, eu fazia aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí, a gente, tipo assim, todas as meninas queriam o papel principal. Todas as meninas queriam estar no ponto zero, que é, tipo, o centro do palco na frente, né? E aí, cara, isso desperta já uma competição absurda. E aí, assim, você fica aquele rancinho, sabe? Aquela pessoa que, tipo, tá disputando com você. Ah, aquela ali vai entrar no meu lugar. Ah, não. E aí, isso cria mais camadas. Não fica só ali na base do quem vai conseguir o papel. Não, você fica já pensando que onde a menina vai, eu vou também. Ah, não, porque olha a roupa que ela tá usando. E aí passa pra esse negócio da beleza que a gente falou também. Nossa, ai, olha o cabelo dela. Ai, não, o meu também tem que estar bonito. Sabe? E, tipo assim, depois, quando você vai crescendo, porque era uma escola de dança, né? Então, assim, eu passei anos lá. Tinha uma menina em específico que, assim, cara, até, tipo, questão de menino depois no futuro veio a pegar, entendeu? Tipo, nossa, ela tá com ele, ai, nossa, porque eu também quero. Nossa, cara, acontece, sempre acontece. Na escola também. Nossa, ainda mais com o Instagram, né? Porque o Instagram, hoje em dia, é aquela vitrine que você tem que mostrar o melhor da sua vida. E você quer mostrar também. Você não quer ficar de fora da brincadeirinha. Uhum. Sim. Nossa, eu já vivenciei isso também. Inclusive, eu já lidei com uma amiga talarica, que eu acho que é o pior de tudo. Só que assim, eu tenho preguiça, cara. Eu tenho preguiça, porque assim, eu penso, cara, eu gosto de fulano de tal. Se uma amiga minha ficar com ele, ok, eu vou ficar meio puta com ela na hora, mas, cara, se ele quis Justo. ficar com ela, por que que eu vou precisar lidar com isso, sabe? Não, preguiça. Ai, amiga, quer ficar com ele? Fica. Sabe, eu sempre tive muita preguiça pra essas coisas. Tanto que eu acho que só teve uma vez assim na minha vida que eu explodi com uma menina, que foi exatamente essa menina no futuro, né? Porque assim, eu esqueço as coisas, as pessoas não esquecem, sabe? Então, assim, eu senti que sempre tinha um clima de competição, porque parece, ela não
ela não se importou com isso, mas quem sabe outras coisas. Porque logo depois disso eu comecei a namorar. Então, cara, pra mim aquele lance não fedeu nem cheirou. Não sei o que aconteceu com a vida dela, com a vida do menino, não rolou, não deu certo. Eu falei, cara, eu não vou ficar, tipo, perdendo meu tempo, sabe? E eu sempre fui muito centrada em tudo que eu quero. Em questão de, tipo, carreira, sabe? Carreira em primeiro lugar e o resto vem depois. E uma situação que eu já lidei muito chata, assim, que eu fico até meio magoada até hoje, apesar de já ter, perdoado, foi na escola, que eu acho que todo mundo já vivenciou isso, de um debate que o meu grupo ganhou e o grupo que tava contra o meu tinha uma amiga minha. E ela ficou putíssima, assim, de brigar, de gritar com as pessoas e falar, não, isso tá errado. Aí eu falei, amiga, por que você não pode dar um parabéns, assim, acreditar a responsabilidade dos outros? Porque eu estudei muito, assim. Eu lembro até hoje que eu adorava bioética, assim. É um assunto que, nossa, Daiane, jornalista, amava bioética, amava bioética, amava biologia. E quando veio o assunto, assim, do que era o debate, cara, no mesmo dia eu já comecei a estudar sobre. Então eu fui carregada de conhecimentos. Eu já sabia o que as pessoas iriam jogar pra mim de volta. Então eu tava preparada. E é muito ruim isso. Sim. Acho que é muito ruim você não dar o crédito a uma outra mulher, sabe? Então foi uma situação que me deixou muito chateada. Mas assim, eu acho Com que razão, né? claro, mas eu acho que a gente tem que apoiar outras mulheres, né? Eu acho que é uma coisa que falta muito e as crianças limitantes estão nisso, né? De que, tipo assim, a mulher não pode ser intelectual. Então, é uma parada muito chata mesmo. E, assim, eu adoro sobre esse assunto. Acho que se a gente for ficar aqui, a gente vai até amanhã, Carol. Tenho certeza absoluta. Nossa, fácil. Fácil, porque eu falo pouco, você também. É. Pessoal de jornalismo, você sabe como é que é, né? Complicado. É, Mas muito difícil. Mas eu acho também, e aqui já pra gente encaminhar pro nosso finalzinho, que a gente nasce muito com essas crenças e que, inevitavelmente, às vezes a gente acaba caindo em cima delas. E o que você faz pra você evitar esse tipo de rivalidade feminina? Bom, eu acho que eu tenho que parar pra pensar e analisar a situação como um todo. Porque às vezes a gente realmente tem motivo pra brigar com coleguinha, entendeu? Então, assim, se é baseado num motivo plausível, justificável, que racional, beleza, a gente tem um problema aqui, mas mesmo assim, vamos tentar e resolver, sabe? Eu sou muito desse time de falar, pô, tamo com uma rixa, tamo com uma coisa, por quê? Pra falar pra mim, o que eu tenho pra falar pra você? Porque aí tudo se resolve, entendeu? Mas quando é uma implicância de graça, pô, aí tem que prestar atenção. Por que que nasce essa implicância? É inveja, é orgulho, é rivalidade feminina, é alimentado pelo capitalismo, é o que tá acontecendo? Tem que resolver, porque vai acontecer. Óbvio, vai acontecer no trabalho, vai acontecer no seu grupo de amigas, vai acontecer Com colegas que às vezes nem são tão próximas. Mas a questão, pra mim, é sentar, parar e resolver com a pessoa. Se você não conseguir resolver com você mesma, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que o importante é a gente não alimentar, sabe? E sempre pensar que, poxa, ela é minha inimiga mesmo? Ou só eu que não a conheço? Ou só eu que não tô tentando, né? Que eu acho que é um exercício muito interessante pra gente fazer e não levar isso pra um campo maior, né? Até porque a gente sabe que a sociedade não facilita pra gente. Então por que a gente tem que brigar com uma outra mulher, sabe? Não, então é exatamente isso que você falou. A gente Lutar e apoiar a nossa rede e cada vez nos tornarmos mais fortes e juntas, né? Porque tem muita gente contra. Vamos ser a favor. Sim, com certeza. Eu acho que o recado é muito esse aí, sabe? É você ter empatia, sororidade, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas ainda não entendem o significado. E tentar ao máximo, sabe? Eu acho que existem, claro, personalidades difíceis de lidar, a gente entende isso. E a gente entende que tem algumas coisas que já vêm enraizadas que contribuem mais ainda. Mas eu acho que a tentativa é melhor do que nada, né? Carol, adorei a sua participação aqui. Assim, por mim falava sobre isso até amanhã, que eu acho o assunto ótimo. Mas eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui participar com a gente. Ah, imagina, eu adorei de verdade estar aqui, me sentir assim num café com amigas e muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o assunto, né, que a gente viveu e que a gente vive todo dia. Achei muito legal de verdade. Muito obrigada pelo convite.
Eu que te agradeço. Eu espero que a gente consiga, aí antes de eu terminar a faculdade, que a gente consiga se ver fora dessa pandemia. Sim, a gente precisa desse convívio pessoalmente, sem ser por home office. Com toda certeza. Mas é isso, pessoal. E eu vejo vocês nas próximas.